Então, nós vamos falar sobre o ano pessoal, tá? Nós estamos aqui para poder aprender um pouquinho mais sobre como esses números podem ser um grande aliado no nosso processo de evolução. Então, primeiro nós vamos começar, né, a diferenciar o que é o ano universal do ano pessoal. Vou colocar isso porque tem algumas pessoas que é pela primeira vez que estão aqui, né? Então, nós estamos vivendo agora, né, desde o início do ano, o ano universal, que ele traz a energia do que vai ser um aprendizado para todos nós, todos aqui desse planeta vão viver o ano universal 1. E o ano pessoal é um aprendizado individual. Então, nessa aula, nós vamos associar os dois aprendizados, o aprendizado do ano universal, que é de todo mundo, né? Mostrar como que a numerologia pode nos levar a ter mais consciência sobre o que está aí por vir, né? E como que nós podemos usar essa energia a nosso favor, a favor da nossa evolução. Então, usar tanto essa energia do ano universal 1 associado com essa energia do ano pessoal. Porque esse ano universal 1, ele vai impactar diretamente o nosso ano pessoal, tá? Nós vamos apenas, né, o que eu quero? Que vocês tomem consciência dos números que já estão reverberando dentro de cada um de vocês. O ano universal, ele está reverberando, né, ele começou a entrar na nossa vida de uma forma bem tímida, né, bem devagarinho, desde outubro do ano passado. E o ano pessoal, ele começou a reverberar dentro da gente a partir do dia 1º de janeiro. Vamos falar primeiro do ano universal. Para quem não assistiu às aulas gratuitas sobre o ano universal e ano pessoal, que aconteceram lá no mês de dezembro, eu sugiro que assistam, todas elas estão lá no nosso canal do YouTube. Escola Numerologia da Alma. Então, vocês encontram lá essas aulas. Se não for no canal da escola, também tem no meu canal, que é Lisana Ratti. Eu vou fazer um pequeno resumo para introduzir esse assunto da aula de hoje, que é o ano pessoal, mas eu vou falar brevemente sobre o ano universal. Bom, como eu já falei, nós estamos no ano universal 1, né? O ano universal 1, ele nos mostra a energia que vai vibrar durante todo o ano na vida de todos nós, trazendo aprendizados importantes para a nossa evolução. Então, nós encontramos esse número através da soma dos números do ano de vigência, que é o 2026. Então, nós somamos o 2 mais o 0, mais o 2 e mais o 6, vai dar 10, e nós reduzimos esse número para um número simples, então, o ano universal é um ano 1. Como eu já falei nas aulas anteriores, o ano 1 vai exigir de todos nós coragem, e foi o que a gente viu nesse vídeo, posicionamento, liderança, comando, autenticidade, independência, força de realização. E esse ano, ele tem uma particularidade de que, assim, ele não vai perguntar se nós estamos prontos para tudo isso, não. Ele vai perguntar se nós estamos dispostos para sair do piloto automático e assumir quem somos, sem ter que ficar pedindo permissão. É um ano 1, é um ano da liderança, é um ano daquele que inicia, daquele que arrisca, daquele que traz a energia yang, que é a energia da ação. Por isso que ele não pede permissão, ele faz. Então, é um ano que vai exigir da gente muita ação, muita atividade.
Vocês já devem ter reparado isso aí, como é que as coisas estão muito aceleradas nesse início de ano, principalmente que a gente está no mês 1. Então, isso intensifica essa vibração desse número, que é o número 1. Agora, também é um ano que vai trazer para todos nós desafios. Então, nós temos que ficar muito atentos com a nossa impulsividade, com o autoritarismo, principalmente as pessoas que já têm essa tendência, né? Ao ego inflado, ou então um medo de se posicionar, ou a autossuficiência também, de achar que pode tudo, consigo tudo, não preciso de ninguém, né? Isso pode acabar gerando um isolamento, né? Então, assim, isso é apenas um resumo do que é o ano universal para que a gente entre no ano pessoal. É importante que, antes que a gente entre nesse ano pessoal, né, eu vou falar alguma coisa dele, nós vamos precisar de fazer algumas continhas para poder saber qual que é o ano pessoal de cada um de vocês. Provavelmente, alguns de vocês já devem ter feito essa continha e já sabem, mas outros não, mas nós vamos fazer isso junto. E tem uma coisa que é muito importante, que muitas pessoas me perguntam, se o ano pessoal, ele começa quando nós fazemos aniversário. Então, eu vou falar um pouquinho disso antes da gente fazer as continhas. Para explicar isso, eu vou usar a lei, que é a lei da hierarquia. O que vem primeiro, ele tem mais força, ele tem precedência sobre aqueles que são mais recentes. Então, quem veio primeiro não é o ano universal, né? Ele não começou lá em outubro, bem tímidozinho, e foi crescendo, crescendo, e tomou toda a força dele no primeiro dia de janeiro. Então, ele veio primeiro. Então, não é ele que está vibrando na nossa vida e na vida de todos nós desse planeta desde o início do ano? Então, ele é o maior. É ele que traz essa força e que traz essa precedência, né? Porque ele veio antes. Então, o ano universal, ele não compete com o ano pessoal. Eles simplesmente obedecem à hierarquia, né? Só que o que é maior, ele vai interferir naquele que é menor. Então, o ano universal, ele traz um aprendizado para todos nós, e o ano pessoal, um aprendizado individual, mas eles estão correlacionados. Então, por isso, o ano pessoal, ele não começa no aniversário, como muita gente acredita. Mas ele começa junto com o ano universal, ele começa nesse coletivo aí. É como se o ano universal, ele estabelecesse o clima, né? Por exemplo, aqui hoje está chovendo, né? Então, ele estabelece esse clima, o ritmo e os aprendizados que vão impactar todo mundo com essa chuva. E todos nós estamos o quê? Vivendo o que está acontecendo aqui em relação a esse clima, a essa situação aqui. Então, o ano pessoal, ele vai o quê? Definir, por exemplo, qual que é a roupa que cada um vai usar para enfrentar esse clima de chuva, né? Para caminhar nesse clima. É como também um outro exemplo, é como um oceano e a onda. Então, o oceano, ele move primeiro, ele é grande, né? E a onda, ela vai responder o quê? Ao movimento desse oceano. Então, quando nós consideramos o aniversário como o início do ano pessoal, é como se a gente tentasse pegar uma onda que já passou, né? É como se a gente tivesse correndo atrás de algo que já cumpriu com o objetivo, porque o oceano está todo aqui, né?
E se eu estiver vivendo um ano pessoal a partir do meu aniversário, então vamos supor que meu aniversário é em julho, por exemplo, né? O ano universal, ele está vibrando desde janeiro, né? E se eu considerar que essa vibração do 1 só vai começar quando eu faço o meu aniversário em julho ou agosto, é como se eu estivesse vivendo uma energia de um ano que já não existe mais, que seria o ano 9, né? Porque esse ano, que é o ano 9, ele já mudou. O ritmo já mudou, o ritmo é outro, os aprendizados são outros. Então, se eu ficar vivendo, considerando que eu estou vivendo um ano 9, né, que é o ano anterior, que é o de 2025, até, né, supondo que meu aniversário é em julho, né, é como se eu estivesse vivendo, não estivesse vivendo no momento presente, tá? Porque a energia que tá impactando a minha vida é a energia do 1. Então, por isso que o ano pessoal, ele inicia no início do ano, tá? Então, o ano universal do ano anterior acabou em dezembro. E o ano universal que vai impactar as nossas vidas vai começar agora, começou agora em janeiro. É importante a gente lembrar que nós estamos trazendo informações soltas e nós não podemos generalizar, principalmente porque a numerologia, ela não é determinista. Então, esse ano pessoal é uma informação entre um tanto de informações que um mapa numerológico pode trazer para a gente. Vocês vão ver que nós vamos fazer uma pequena análise, né, do ano universal, do ano pessoal, e quando a gente junta o ano universal com o ano pessoal, ele também vai trazer uma outra energia para a gente, que é um outro aprendizado, tá? Então, falar de um tópico apenas, né, de um ponto apenas, dentro desse universo da numerologia, e determinar que isso vai acontecer, e a gente tem que entender que cada um está vivendo um momento, cada um está vivendo uma experiência, cada um tem um plano de vida, cada um tem uma missão. Então, um ano pessoal, vai vibrar na vida de uma pessoa de uma forma e na vida de outra pessoa de outra forma. Então, se o ano universal 1 pede liderança, comando, ação, estar na frente, comandar pessoas, pode ser que para algumas pessoas ela vai assumir esse papel de liderança comandando muitas pessoas. Agora, pode ser que algumas pessoas não tenham no plano de alma delas, no plano de vida, no projeto de vida, estar nesse lugar de comando, mas ela vai precisar, como é um ano 1, ela vai precisar assumir o comando da própria vida, liderar a própria vida. Então, essa energia do 1, ela vai trabalhar de várias formas, dependendo do que cada um precisa para o processo dele de evolução, tá? Então, não vamos generalizar isso aqui que a gente vai falar. Nós vamos falar de uma forma resumida o que traz de significado, de interpretação de cada energia dessa, que traz os números, tá? Então, cada pessoa tem o seu processo de evolução e está vivendo situações diferentes, tá? Isso é muito importante. Então, para calcular o nosso ano pessoal, nós vimos que a numerologia oferece um mapa preciso para navegar em todos os ciclos da nossa vida. Então, o ano pessoal é apenas um pontinho, né, dentro desse universo que é o mapa numerológico. Então, hoje vocês vão aprender de uma forma simples, muito simples, o que revela a energia de cada ano, que é o ano pessoal, tá?
O cálculo é muito simples, é acessível a todos, mas a leitura é uma leitura profunda e que ela exige até mais um aprofundamento além disso que nós vamos falar aqui na aula. Mas esse aprofundamento, cada um, né, pode conseguir através do estudo da numerologia. Então, eu gostaria que vocês pegassem aí papel e caneta para vocês fazerem, quem não fez ainda, o cálculo, tá? Vocês vão escrever o dia e o mês que vocês nasceram. E aí, nesse dia e mês que vocês nasceram, nós vamos ter que reduzir esses números, se eles forem compostos. Vocês vão ver aí que no item 1 tem o exemplo, a pessoa nasceu no dia 15/8. Então, o dia que ela nasceu, que é 15, é um número composto. Então, vamos pegar o 1 mais o 5 e vamos encontrar o 6. Então, nós reduzimos esse número 15. Para as pessoas que nasceram no mês 12, por exemplo, ela vai fazer a mesma coisa. Vai somar o 1 mais o 2, e aí ela vai encontrar o 3. Então, vocês vão fazer isso. Depois, vocês vão pegar, fazer a soma do ano universal, que é o 2 mais 0, mais 2, mais 6, que é o ano de 2026. Vocês vão encontrar 10, e nós vamos reduzir esse número 10. 1 mais 0 vai dar 1. E agora vocês vão somar tudo. Vocês vão somar o 6, que é o número reduzido do 15, que é o dia, mais o 8, que é o número do mês, mais o 1, que é o número do ano universal. Então, se a gente somar o 6 mais 8 mais 1, nós vamos encontrar 15. E para quem encontrou um resultado com número composto, vocês vão fazer a mesma coisa, vão reduzir. Aí vai reduzir, 1 mais 5 vai dar 6. Falei, o ano universal, né, ele traz o poder de novos começos. Então, 2026, ele vibra a energia do número 1, é um ano de recomeço, de liderança, de coragem para iniciar novos ciclos. Então, é um convite cósmico para plantar sementes que florescerão nos próximos anos. Então, é plantar hoje e plantar bem para poder colher lá em 2034. E agora vamos descobrir como essa energia universal se combina com o seu ano pessoal. Então, né, só para vocês começarem a familiarizar com esses números, né? Então, quem encontrou o ano pessoal 1, a gente vai ver aí que tem um duplo poder de início, porque é um ano universal 1 com um ano pessoal 1, tá? E se a gente for pensar em termos de mês, um mês 1. Então, deve estar, assim, uma coisa doida para essa pessoa que tem um ano pessoal 1, tá? Quem encontrou o ano pessoal 2, nós vamos aprofundar em cada um deles. Vai viver essa questão da sensibilidade em ação. Então, é estar na frente, estar no comando de uma forma mais leve. Um ano pessoal 3, né, ele vai estimular a criatividade, o nosso potencial criativo. O ano 4 vai ser um ano de muito trabalho, de criar uma estrutura sólida, um ano de enraizamento. Um ano pessoal 5 é um ano de muita mudança, muitas mudanças, muitos movimentos. O ano pessoal 6 é um ano que vai trazer uma maturidade afetiva, vai trazer a harmonização nos relacionamentos. O ano pessoal 7 é um ano que vai levar a gente para um silêncio interno e, através desse silêncio, buscar uma reflexão para depois ir para o externo. O ano pessoal 8, ele vai trazer um poder material,
mas nós vamos necessitar um equilíbrio aí nesse ano pessoal 8, que é o equilíbrio do espírito se realizando na matéria. E o ano pessoal 9 vai ser um ano de transformação. É um ano de mergulhar em todas as experiências e, através dessas experiências, agir nesse ano, que é esse ano 1, ok? Então, nós vamos começar a falar aqui sobre o ano pessoal 1. Ele está vinculado com o ano universal 1. A frase que ele traz como aprendizado para a gente, né? Aqui a vida diz, agora ou nunca, né? Ou a gente faz, ou a gente faz, né? Não tem duas alternativas, né? Nós precisamos fazer, né? Então, é um ano que vai trazer para cada um a energia da motivação, e essa motivação, ela vai estar o quê? Em duplicidade, por causa do ano 1 e o ano universal 1 e do ano pessoal 1. Então, a pessoa que tem o ano pessoal 1, ela vai se sentir, ela vai sentir vontade de exercer a liderança, e isso vai exigir muito dela. Vai exigir o quê? Que ela seja independente toda vez que ela for tomar decisões na vida dela. E toda vez que ela tiver também que fazer um manejo com os grupos, ou seja, de comandar grupos. Ela vai sentir necessidade de buscar novas ideias, novas experiências, e aí ela precisa se posicionar com confiança e ela precisa usar muito da intuição dela. Vai ter que tomar muito cuidado com as tendências arrogantes e egoístas, porque o ele é único, não é isso? É um só, e é esse que está no comando. Então, ele é muito egocêntrico, né? Ele está olhando para ele. Então, nesse momento, precisa tomar muito cuidado com essa tendência arrogante e egoísta, principalmente quando tiver que tomar decisões, porque mesmo ele estando na frente como líder, ele precisa levar em consideração a opinião das pessoas, né? Porque ele vai decidir, mas ele não pode decidir baseado só na verdade dele. Ele precisa escutar as outras pessoas e ele tomar a decisão, tá? Isso que eu estou falando tem muito a ver com o que eu falei anteriormente sobre a autossuficiência, né? Porque quem traz muito forte a energia do ele acha que ele é autossuficiente, ele resolve, ele faz, ele acontece. E aí, com isso, ele pode se sentir muito sozinho também durante esse ano, e sentir um peso muito grande também, porque tudo vai recair sobre ele, né? E aí, aqui nesse momento, o 2 vai ajudar. Aí vocês vão perguntar, por que é o 2, né? E de onde que vem esse 2? Quando eu falei com vocês que existe na numerologia, não é só o número simples, né? Esse número, ele está rodeado de um monte de números e um monte de aprendizados. Então, nós temos a energia do ano universal 1, mais a energia do ano pessoal 1. Se a gente somar 1 mais 1, não vai dar o 2, né? Então, nesse ano pessoal, que é um ano pessoal 1, vai vibrar também essa energia do 2, né? E é isso que nós estudamos aqui na escola, né? É ampliar essa nossa visão para não ficar só naquilo, é o ano pessoal 1, acabou, é só isso, né? Mas a gente tem que entrar também, entender também o que é esse 2. Esse 2 vai ajudar o quê? Na hora de fazer escolhas, né? Porque o 2 já vai fazer com que o 1 consiga olhar para o outro. Então, aquilo de ele não levar em consideração a opinião das pessoas,
o 2, ele vem trazendo essa energia e mostrando que é importante levar em consideração a opinião do outro, né? Porque esse 2 chega para ajudar esse 1 o quê? A escolher o caminho, a escolher com quem ele caminha, ele vai ajudar no direcionamento também, porque vai fazer com que esse 1 pare de olhar para ele e comece a olhar também para aquilo que é o externo, né? É parar de olhar para o próprio umbigo e olhar para o externo. Se nós estamos aqui para servir a um bem maior, viver essa liderança, ela tem que estar bem para a gente e tem que estar bem para todo mundo. Então, a tomada de consciência de um líder, né, ele não pode resolver as coisas de acordo com aquilo que ele quer. Ele tem que ponderar toda uma situação, tá? E aí, quem está vivendo esse ano 1 também não poderá se esquivar, nem omitir e nem se esconder. Ok? Então, agora nós vamos passar para o ano pessoal 2, né? O ano pessoal 2, ele vem ensinar que os desafios, o desafio de quem tem um ano pessoal 2 é não esperar demais pelo outro, ou seja, não esperar que o outro escolha por nós ou assuma as responsabilidades por nós, porque o ano universal 1, ele pede o quê? Que a gente assuma as responsabilidades e que a gente tome as decisões, né? Então, para quem está vivendo um ano pessoal 2, no ano universal 1, né, vai ter que aprender nesse ano o quê? A tomar decisões. E ele vai ter que aprender a tomar decisões com criatividade. Porque se a gente somar o 1 com 2, nós vamos encontrar o 3. E o 3 é esse número que traz essa energia, esse potencial criativo para a gente. Então, quem está vivendo um ano pessoal 2 vai ter que tomar as decisões com criatividade, diplomacia, e ele não pode se anular, né? E esse 2, ele vem trazendo também um aprendizado de serenidade, de leveza, né? Então, a liderança, ela vai ser menos rigorosa, menos individualista do que quem traz um ano pessoal 1, né? Porque o 2, ele traz essa necessidade de olhar para o outro, para a necessidade de fazer parcerias também, né? Então, nesse ano pessoal 2, o ideal é tomar decisões incluindo a opinião do outro, né? E quem tem esse ano pessoal 2, ele vai ser chamado para se posicionar principalmente em situações de conflitos, em que ele vai ter que mediar conflitos. E nesse momento é que ele vai ter que enfrentar as inseguranças ou a falta de confiança nele mesmo, porque ele vai ter que tomar decisões nesse momento em que ele estiver mediando conflitos. Ele vai ter que contar só com ele mesmo, ele precisa se autorresponsabilizar e não esperar que o outro faça por ele, tá? E aí vem o ano pessoal, que é o ano pessoal 3, né? Nesse ano pessoal 3, já vi que tem gente aí, né, que tem o ano pessoal 3, né? O risco é começar tudo e não sustentar. O 3, ele vai trazer um ano, né? Essa energia, ela traz um movimento criativo, uma movimentação mental muito grande. Então, são muitos projetos, muitas ideias ao mesmo tempo, só que isso precisa ser organizado e precisa ser concretizado. Por isso que o risco é começar e não sustentar, não levar até o fim aquilo que começou. E o ano universal 1, o 1 pede isso, iniciar e finalizar.
né? Muito cuidado para não deixar as coisas pelo meio do caminho. Então, o 1 já tem, talvez, um pouquinho dessa tendência, né, de ir fazendo um monte de coisas e, às vezes, deixando algumas coisas pelo meio do caminho. E o 3, né, ele é mestre para poder fazer isso. Então, como a mente vai estar, né, a todo vapor, criando um monte de projetos, a pessoa que está vivendo o ano pessoal 3, ela vai sentir a necessidade de ter uma liberdade para expressar e criar e levar seus projetos até o final, tá? E se conseguir fazer isso, se conseguir finalizar, concretizar todos os projetos, vai ter muita chance de brilhar, de ser reconhecido, e de ter muito sucesso, e até mesmo sucesso financeiro, nesse ano 3 aí. E se a gente fizer a soma do ano universal 1 com o ano pessoal 3, nós vamos encontrar o 4. E o 4 é essa energia, que é a energia do enraizamento. Então, ele vai trazer para quem está vivendo esse ano pessoal 3, essa necessidade também de o quê? Enraizar, de concretizar, de materializar. Então, isso vai fazer com que o 3 coloque os pés no chão, se estruture e finalize os projetos, né? Mas se ele não materializar, porque isso pode acontecer, porque a gente tem o livre-arbítrio, né? A energia está aí, né? O aprendizado está aí. Nós vamos pegar isso ou não, vamos seguir esse caminho ou não. Então, é a escolha de cada um. Então, quem tiver nesse ano pessoal 3 e não materializar seus projetos, não assumir responsabilidades, que é aquilo que o 1 vai exigir, né, que é o ano universal, ele vai perder muita energia e vai se sentir fracassado nesse ano, né? E aí, essas pessoas também vão ter que tomar muito cuidado também com a necessidade que vão ter nesse ano de ser reconhecidos e de ser apreciados também, né? E dos seus projetos também serem reconhecidos. E agora nós vamos falar do ano pessoal 4, né? Que não é rápido, mas é duradouro, né? Essa figura aí do lado ilustra bem o ano pessoal 4, né? Então, vai ser um ano que de muito trabalho, de muita organização e disciplina, foco, planejamento, né? Então, quem está vivendo o ano pessoal 4 pode esperar muito trabalho durante esse ano. Então, será um ano em que os projetos se materializarão, né? E o que for construído, projetado, planejado e construído, realizado neste ano, vai ser duradouro. O ano 1, né, ele vem trazendo um potencial criativo, que é um ano universal, né? E isso falta no 4. O 4 é muito mental, muito racional, né? Ele é muito focado. E aí, ele traz também uma teimosia, o 4, muito grande, e uma necessidade de segurança, principalmente uma segurança material. E aí, isso pode gerar um desequilíbrio nessas energias aí, né? Porque o 1 quer ir, ele quer projetar, ele quer, né? Ele planeja, tem esse potencial criativo, e o 4, ele se retrai, é como se ele fosse, né? Ele se engessasse, tá? E aí, se a gente somar o 1 com mais o 4, nós vamos encontrar o 5. E o 5 vai trazer essa liberdade, vai trazer esse movimento. Então, a liberdade do 5 com a astúcia do 1
vai ajudar nessa rigidez do 4, tá? E aí vai despertar nesse 4 a necessidade de viver experiências novas, porque é isso que o ano 1 vai trazer para todos nós, né? E vai fazer com que essas pessoas que estão vivendo o ano pessoal 4 saiam da caixinha e se arrisquem mais. E aí vem o ano pessoal 5, né? O novo chega, né? Ele chega como um vento, o 5 é muito assim, né? E ele vem para te tirar do lugar mesmo. Ou você move, ou você vai cair, né? Então, o ano 5, o ano pessoal 5, será um ano em que vai estimular muito a capacidade comunicativa e criativa e também a capacidade mental de quem está vivendo o ano pessoal 5, né? A pessoa vai sentir necessidade de liberdade para criar, para explorar, de querer sair da rotina, iniciar novos estudos, de se aperfeiçoar, de buscar novos cursos, buscar novas informações, né? E quando essa pessoa faz isso, ela pode fazer escolhas melhores, né? Ela pode escolher caminhos melhores. E que são caminhos que vão responder a essas buscas internas dela para até ajudar na conclusão dos projetos. Então, num ano 5, é melhor não resistir, porque se resistir, né, esse vento vai vir e vai te tirar do lugar, você querendo ou não. E aí, se a gente junta o 1 com o 5, vai potencializar as tendências da impaciência, né? E aí, porque o 1, ele é audacioso, ele é impulsivo, o 5 também é impulsivo. Então, vai juntar essas duas energias aí, né? Então, muito cuidado para não decidir de uma forma impulsiva, né? Porque dessa forma a pessoa pode desperdiçar os talentos que ela tem, porque ela vai viver na superficialidade, porque ela não vai aprofundar. Se ela viver de uma forma impulsiva, ela não consegue aprofundar, né? E aí isso vai estimular mais a irresponsabilidade. E um ano 1 pede o quê? Responsabilidade, né? Uma coisa também do 5 é porque o 5 ele traz a energia, que é a energia do guerreiro, do ir para a batalha, né, de ir para a ação. Então, é muito importante não transformar a vida num campo de batalha quando vierem situações de conflito ou quando a pessoa tiver numa situação de disputa. Ela precisa encontrar um equilíbrio aí nessas situações. E aí é que o 6 entra, porque se a gente somar o 1 com 5, vai dar 6, né? Então, o 6 entra para estimular o momento de reflexão sobre as experiências. Ele vem trazendo a harmonização, a diplomacia, através dessas experiências de reflexão, né? Então, isso vai favorecer as tomadas de decisão de uma forma harmônica e responsável. E aí vai pacificar um pouquinho esse lado, que é esse lado impulsivo e irrequieto também do 5, tá? E aí nós temos um ano 6, né? Não dá mais para salvar todo mundo, né? Então, vamos entender esse ano 6 aí. Bom, a energia do 1 ela vai estar, porque essa energia da liderança, do comando, da atitude, ela vai estar voltada para os cuidados com a família e os relacionamentos, porque o 6 está
a energia do 6 é uma energia que está voltada para a família e para os relacionamentos. Os relacionamentos com parentes, com amigos, os relacionamentos no trabalho, relacionamentos de uma forma geral, tá? Então, essas duas energias, tanto um quanto o 6, eles trazem essa necessidade de responsabilidade, honestidade, e eles são muito focados para cumprir as promessas e assumir as obrigações, né? E com isso ele pode sentir que ele precisa se tornar o porto seguro das pessoas que ele ama. Então, nesse momento, ele precisa o quê? De ter o equilíbrio, de decidir isso com equilíbrio. Então, ele também tem que tomar muito cuidado com a tendência que ele tem dos ciúmes, né, aos ciúmes, à possessividade, à dominação, né, já que ele está também sob a influência do número 1, que ele é dominador, que ele tem esse poder, ele quer estar no comando, né? Então, será um momento para assimilar as experiências, compreender, porque o 6 é isso, é a reflexão, não é isso? Então, é o momento de assimilar as experiências, compreender, refletir sobre o que elas estão aqui para poder ensinar, para que desenvolva a sabedoria nos momentos que tiver que tomar a decisão. E aí, se a gente somar o 1 com o 6, nós vamos encontrar o 7. E aí o 7 também é essa energia de voltar para dentro, né? Buscar a verdade, refletir, encontrar os recursos, né? E aí depois o quê? Ele vem trazer o dinamismo. Então, esse 7 precisa sair para fora, e então ele vai possibilitar esse movimento para tudo o que o 6 se propõe a fazer e que esse ano universal 1 está pedindo para que essa pessoa realize também em termos de projetos, tá? E aí, né, nós chegamos no ano pessoal 7, né? Antes de agir, a alma precisa compreender. Bom, então esse ano vai ser um ano em que vai levar a pessoa, quem estiver vivendo um ano 7, vai levar a pessoa para dentro. E depois que ela for para dentro, ela precisa ir para fora, tá? Então vamos entender isso, né? O 7, ele vai ajudar a pessoa a buscar a sabedoria e a intuição e esses recursos internos, através dessa reflexão, para ele tomar decisões. E a forma mais indicada para isso são as meditações, né? A meditação ou a oração, cada um, né, a sua maneira, né, vai encontrar uma forma de ir para dentro, né? Então, a meditação, por exemplo, vai ser o maior guia dessa pessoa para não deixar que a impulsividade do 1 aflore, né? E uma coisa também muito importante no ano pessoal 7, né, que a pessoa tem que tomar muito cuidado com a autoexigência, querendo que tudo fique perfeito, né? Isso é uma característica do 1, mas é uma característica mais forte do 7, né? E aí ela pode exigir muito dela e exigir muito do outro também. E isso pode dificultar a pessoa de concluir os projetos dela. E ela precisa concluir, ela está no ano 1, né? Então, muito cuidado com essa autoexigência e com essa busca da perfeição, né? E aí, o 1, ele leva para fora, né?
O 7 também vai para fora após esse momento de reflexão. Então, ele reflete, e aí isso gera um movimento. E aí, esses recursos, eles precisam ser movimentados para não gerar estagnação. Vocês já ouviram muita frase, né? Conhecimento parado não adianta nada, né? Então, reflexão, busca pela verdade, o autoconhecimento, se você não compartilha disso com o mundo, não vai adiantar nada. E a gente entende que nós crescemos quando nós nos relacionamos, né? Então, as coisas, elas não podem ficar do mesmo jeito, porque se depender do 7, ele fica só nesse movimento aí, que a gente está vendo essa figura aí, né? Se ele estiver vibrando num lado mais escasso, né? Ou lado sombra do 7. Então, as coisas não podem ficar sempre do mesmo jeito, e aí a gente entende que depois que adquiriu o conhecimento através da experiência, vem o 8, porque o 8 vai trazer o quê? A realização. Porque o 8 ele traz a energia do trabalho sobre a matéria, a energia do trabalho do espírito sendo manifestado na matéria. Então, o 1 com 7 vai dar o 8, que vai ajudar essa pessoa a se manifestar após esses momentos de reflexão. E aí vem a energia do ano universal 8, né? O poder testa o caráter, né? Bom, para a gente conquistar o poder com equilíbrio, né? A gente tem que ter o quê? Muita disciplina e trabalho, né? Então, tem que desenvolver um trabalho disciplinado. Então, esse ano 8, né? Para quem tem esse ano, pessoal 8, ele vai precisar se organizar, planejar, seguir as regras, ele não pode perder o foco, né? A pessoa será estimulada a desenvolver a ambição, a originalidade também para poder crescer, o profissionalismo, principalmente nas áreas, né, de realização material. E, com isso, ele poderá ter muito sucesso, mas ele tem que ter cuidado para não fincar o pé no chão e negligenciar o espírito, se tornando egoísta. Se ele se preocupar muito com a realização material, ele vai negligenciar a energia espiritual. Então, vai se tornar egoísta, desumano, egocêntrico, e aí ele corre o risco de passar por cima daqueles que estiverem na frente dele, né? Então, se juntar essa energia desse 8 com a energia do 1 também, se a gente olhar para o lado do excesso do 1, né? Então, tem que tomar muito cuidado aí nesse momento aí. Então, a dobradinha do 1 com o 8 traz essa força de conquista, de realizações materiais, mas desde que haja o quê? Honestidade. E unindo tanto o sucesso material com o mundo espiritual, com essa energia espiritual. E aí, com isso, vai despertar na pessoa a necessidade de ajudar o próximo. Porque se eu desperto a ambição, equilibro essa energia e eu consigo prosperar, porque um ano pessoal 8 é um ano que favorece a prosperidade, então eu vou ter. E se eu tenho, eu posso o quê? Compartilhar, porque eu já descobri qual que é a fonte. Eu sei aonde é que eu encontro os recursos e como eu encontro os recursos. Porque antes do 8 veio o 7 não refletiu sobre isso, né? E não se colocou em movimento. Então, um número, ele vai o quê?
alimentando o próximo, né? Então, o 8 traz essa energia, o 8 traz a energia de todos os números que vieram antes, o 9 e assim por diante, tá? Então, se unir esses dois números aí e equilibrar a matéria e o espírito, porque se a gente tombar o número 8, nós vamos ter essa energia do trabalho espiritual e do trabalho material caminhando juntos, né? Então, se a gente consegue fazer isso, nós conseguimos vibrar no 9, que é o quê? Ajudar o outro através daquilo que eu já adquiri, né, da minha capacidade, seja de ensinar, de ajudar a organizar, de ter disciplina ou de cuidar, enfim, né, cada um vai encontrar aí o seu caminho. E aí, por fim, o ano pessoal 9, né? Para nascer, algo precisa morrer. Nós falamos muito do 9 aí, quando nós falamos nas aulas de novo o novo, né? Bom, o aprendizado do ano universal 1, vai ajudar no ano pessoal 9. Então, vai ajudar o 9, a pessoa que está vibrando essa energia pessoal do 9, vai ajudá-la a se tornar um líder, mas um líder da sua própria vida, seguindo os seus objetivos pessoais, gerando recursos, para que ele possa o quê? Compartilhar da sua sabedoria. Porque o número 9, né, a energia do 9 é aquele que já viveu todas as experiências, no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chega no 9, então já viveu essas experiências, já conhece essas experiências, ele o que? Começa a aplicar isso na vida dele, e quando ele aplica, ele aprende, ele adquire sabedoria, e com essa sabedoria ele pode compartilhar com as outras pessoas, para ajudar as pessoas, ensinando, e permitindo que o outro também aprenda a resolver suas próprias questões. Porque quem tem muito forte o 9, a tendência é ajudar o outro, fazer o outro resolver o problema do outro, ele sente a dor do outro, né? Mas esse ano pessoal 9, junto com o ano universal 1, ele vai ajudar esse 9 a se tornar um bom líder, né? Porque o bom líder é aquele que prepara os liderados para serem líderes no futuro. Porque se o líder faz tudo, ou aquele vai lá e faz tudo, ele enfraquece a pessoa, né? Então, ele tem que o quê? Ajudar a fortalecer essa pessoa para que ele possa liderar a própria vida. Então, o resultado da soma do ano universal 1 com o ano pessoal 9, antes da gente chegar no 1, a gente passa pelo 10, não é isso? 1 mais 9 vai dar 10, e a gente reduzindo vai chegar no 1. Então, durante todo o ano pessoal 9, a pessoa vai viver situações em que ela vai precisar mergulhar dentro de si mesmos. Vocês lembram que nós falamos sobre o 0, que o 0 é entrar dentro para que a gente reflita e saia do outro lado com uma reflexão a respeito dessa experiência. Então, né, quem viver o ano pessoal 9 vai ser isso. Ele vai precisar mergulhar dentro de si mesmo, buscar a força nas experiências que ele viveu anteriormente, que são todas essas experiências que eu falei, que é 1, 2, 3, 4, 5, né, até chegar no 9, se organizar e recomeçar com essa força que ele buscou dentro. Bom, então, o que a numerologia realmente faz, né? Ela não diz o que a gente tem que fazer, né? Ela simplesmente, mostra para a gente o caminho, né? Onde que a vida está nos chamando para crescer.
E aí ela vai mostrar para a gente tanto os nossos desafios, quanto também os nossos talentos. E aí nós precisamos, quando nós temos esse conhecimento dos nossos talentos e dos nossos desafios, e nós acolhemos, né, essas experiências, esses aprendizados, nós caminhamos com mais leveza, tá? Então, a numerologia vai revelar o caminho que a alma escolheu trilhar nessa encarnação. Ela não ela não vai fazer adivinhações e nem prever o nosso futuro. Ela simplesmente vai contar a nossa história, porque antes de encarnarmos, a nossa alma fez todo um projeto, um planejamento para ela evoluir aqui nessa vida. Então, a numerologia vai contar a história desse projeto. Então, ela vai contar sobre todas as nossas potencialidades e como que nós podemos usar essas nossas potencialidades nos desafios que a vida vai nos apresentar. Porque através desses desafios é que nós vamos evoluir. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre nós, né? O projeto Escola Gilberto Gonçalves, ele nasceu após o pedido do nosso mestre Gilberto Gonçalves, antes da sua morte, em 2023. Isso é só para situar vocês em relação ao nosso método de estudo, tá? O mestre Gilberto, ele era um estudioso da numerologia e ele criou esse método de numerologia da alma. E como ele não queria que esse trabalho de anos e anos ficasse perdido, ele pediu que os alunos mais antigos seguissem levando este conhecimento para as pessoas que se interessam pelo autoconhecimento, tá? Então, eu e o João Sérgio, nós iniciamos esse trabalho em 2023, mas antes disso a gente já trabalhava com a numerologia, dando aulas e fazendo mapas. Então, para mim, a numerologia, ela foi um divisor de águas na minha vida, e eu posso dizer que as respostas que eu buscava sobre os fatos, as coisas que eu vivia, o que estava acontecendo na minha vida, e que eu não tinha entendimento, eu encontrei todas essas respostas no meu mapa numerológico. Então, a partir desse encontro com a numerologia, orientar e ensinar as pessoas passou a ser o meu propósito de evolução, tá? Então, eu espero que vocês também encontrem as respostas que buscam nesse caminho da numerologia. E aí, eu gostaria de falar um pouco agora sobre o curso de numerologia, né? Que a nossa proposta de curso é para pessoas que realmente querem se aprofundar no autoconhecimento verdadeiro, né? Para quem quer se responsabilizar pelas próprias mudanças. Eu costumo falar que o curso de numerologia, ele é um curso terapêutico, porque a partir do momento em que nós vamos nos reconhecendo através daquilo que os números mostram para a gente como aprendizado, e ele mostra também os caminhos, então, nesse momento, nós podemos tomar decisões diferentes na nossa vida e evoluir, né? Então, a numerologia nos mostra, né, também como olhar para a alma humana, né? Então, esse é um curso para quem quer aprender a olhar para a alma, para terapeutas também, ele é muito interessante para o terapeuta, para que ele faça diagnósticos, usa o mapa numerológico como diagnóstico, e para pessoas também que querem se tornar numerólogos, tá? Então, a próxima turma do curso fundamental vai começar no dia 11 de março, né? As aulas são semanais, aulas online, ao vivo, das 19 às 21 horas.
eu que vou facilitar essas aulas, e eu sou graduada em psicologia, atuo como terapeuta sistêmica, sou numeróloga e professora do projeto Escola Gilberto Gonçalves. Nesse curso, a nossa proposta, né, a proposta da escola, o professor, ele está o tempo todo com o aluno, então, nas aulas ao vivo, ele está ali incentivando o aluno a aprender, a passando conhecimento. Nós temos também os grupos de WhatsApp também, e a forma de ensino não é aquela forma engessada, é justamente o contrário. O nosso método possibilita que o aluno saia desse ensino engessado, ou seja, minha missão é 4, então minha missão é essa, tá, mas a missão é 4, mas tem várias outras informações que levam até essa missão que a gente precisa entender. Saber que a missão é 4, ok, mas o que eu faço com isso, né? Então, todo essas informações que o mapa traz para a gente, é que nós vamos entender por quê, para que essa missão 4, né? E o que eu preciso fazer, no que eu preciso evoluir, né? O que eu estou sendo chamado para poder aprender aí, né? E aí a gente vê que, nesse curso, que números não são só números, né? Números, eles passam a ser vistos como experiência, tá? E quem quiser se inscrever para o curso fundamental, o link está lá na bio, e aí vocês encontram o link lá de pré-inscrição.